Oi, bom dia, boa tarde, boa tudo, pessoal de fala portuguesa ou espanhol. Vou pedir que vocês ponham seu nome, se falam os dois ou só um. Este es nuestro primer conversação ecosistémica em português, principalmente. E para mim é minha primeira fala em português. Né? Tem muito tempo que eu não fizesse um workshop assim no português. O último que eu fiz faz 3 anos atrás, então que foi com os pessoal de Pernambuco, em Recife. E gosto muito de praticar e para mim é muito prazer e um honor fazer a entrevista, ter uma conversa muito boa com nossa minha tocaia, Juliana, ou seja, somos dois Jus, isto vai ser muito poderoso, dois Juju, assim, porque, não sei, desde que eu conhecia ela, foi assim, uma química extraordinária, ela é uma pesquisadora muito legal, e por isso é que aqui está hoje conosco. Bueno, y desde el último encontro latinoamericano de comunidades regenerativas, ela ficou também apaixonada por nós e por isso é que agora faz de parte do círculo de educação e pesquisa. E se vinculou muito forte com Casa Brasil, tanto sim que ela aceitou compartilhar com nós sua pesquisa, que são ambientes regenerativos. E então, vamos a empezar. Primeiro, eu gostaria que fazer assim, como um centramento para ter uma respiração muito corta no Dragon Dreaming, né, como assim, como um pequeno pinacari, que é assim, um minutinho onde a gente pode conhe e poder, uma respiração, imaginar a natureza mesma. Então, assim, os invito a que vocês possam fechar um pouquinho os olhos, só um minuto, para que vocês possam respirar a natureza mesma. Vamos fazer um exercício de imaginação. Então, Ju, minha querida Juliana, antes de passar a apresentação de você, você gostaria de orientar a respiração? Porque eu posso começar e você pode continuar com a, com a imaginação mesma e no seu belo português. Então, eu vou explicar que inalar 4 tempos, 1, 2, 3, mantém, 3, 2, 1, exala. E assim, com os olhos fechados, vai assumir o dia mais feliz do mundo, uma manhã perfeita, onde você possa sentir seus pés na terra, na água, na sua palma, sua mão. Pode respirar o ar puro, muito puro, da energia do sol que entra por sua cabeça, vai ex- esparcilhando por todo o seu corpo, toda a energia boa, toda a luz, toda a vitamina, activando cada um de seus centros energéticos, fazendo tudo na limpeza, até chegar a seus pés. Você sente como saem de seus pés todas aquelas raízes que conectam com o centro da terra. E com sua respiração muito profunda,
Você se encontra a escutar a respiração da terra com vocês, sentindo um com a terra aqui agora, plena conexão com você mesmo, com nós, sua terra. Imagine como uma respiração, como um grande abraço a toda a terra e a todas as pessoas, esparcindo toda essa luz, toda essa paz que a natureza já tem. E exalando todas as coisas que já não têm sentido, mas quando você estiver pronto, pronta, com uma sorrisa do alma, você pode ir abrindo seus sonhos. Sejam bem-vindas ao primeiro conversatório ecossistêmico no português com a espetacular amiga Juliana. Então, vou apresentar a ela, tá? É, hoje já tem uma carreira profissional muito legal. Eu, e algumas coisas que eu esqueço, ela se pode apresentar também, porque pues, assim, tem mestrado, tem docente do curso de arquitetura e urbanismo, tem um doutorado e um pós-doutorado. E isso, toda essa pesquisa muito rica, muito nutritiva, ela hoje nos vai a participar sobre precisamente esse descobrimento, esse hallazgo sobre que os ambientes regenerativos. Então, depois de que ela, para, ou seja, eu gostaria muito que as pessoas, antes de que você nos conte quem é você e toda a sua trajetória que tem na primeira pergunta, vou passar com vocês um Mentimeter. Então, vou compartilhar, a ver como é que eu faço isto. Na co- am, a ver, assim. Ah, já tem, isso, um Mentimeter. E de pronto vou compartilhar a vocês por aqui. Já, isso, share. Apresentação, então eu vou compartilhar. Alô. Você tem que escolher que van a ver isto. Ok. Então, que emoção você sente ao chegar hoje? Que emoção sientes al llegar hoy? Curiosidade, entusiasmo. Eu esqueci de fazer a tradução em português das emoções, mas pôs assim: agotamento quando você está muito cansado, confusão, entusiasmo, essa mesma, verdade? Preocupação, que tem esperança, esperançado, curiosidade, tranquilidade, atrasado que chegou assim, como a tarde e muito assim, estressado. Isso, isso assim, com mais ou menos assim. Até pronto. Se alguém mais conseguiu entrar, assim estamos, tá vendo? Então, de qual país ou lugar você se está conectando hoje?
Eu gostaria de contar aqui. Rio Grande do Sul, Natal, Espanha, ok. Eu não ingressei, mas estou no Chile. Tá, legal. Então, acho que hoje a maioria das pessoas estão no Brasil. Então, vou continuar com... Que palavras vêm na sua mente quando você pensa em ambientes regenerativos? Sustentabilidade, cuidado, compartilhar, vida, natureza, insectos, experiências, colaboração. Legal. Eu não estou, mas são muitas palavras, né? Que legal. Muito obrigada a todos nós. Assim, e vamos a continuar assim. Como você acha que você pode contribuir para a geração de ambientes regenerativos? Seja ou não desenhador, arquiteto, não importa. Você como pode contribuir para a geração desse que você imaginou que é um ambiente regenerativo? Colaboração com os socioambientais, muito bem. Que mais? Ju, acho que você parou de compartilhar a sua tela. Ah, deixa só. Como faço para compartilhar? Ah, oh, meu Deus. Saiu daqui. Hum, deixa só. Agora sim. Bioconstrução e saneamento ecológico. Não sei bem, espero descobrir aqui. Legal. Muito obrigado. E assim, só hasta aqui. Bueno, muito obrigado a todas as pessoas que compartilharam seus depoimentos e continuamos então com a apresentação da Ju. Ju, depois de todos os mestrados e doutorados que você faz, conte assim. Vou compartilhar agora a apresentação dela. Não tá. A Oh, gente pode também ir conversando por aqui, né? E compartilhando conforme necessário. Assim, eu vi que Jussara, minha mãe, que bom que você está aqui.
Também não conseguiu participar do Match Meter, mas colocou aqui, né? Ai, Locais para viver que sejam olhados com respeito, atenção, protegendo o meio ambiente. ah, Então, muito legal as coisas que vocês colocaram. A gente fez essa introdução para ver um pouco também da onde cada um vem, né? Para esse encontro aqui e o que que entende desse desse conceito que assim pode parecer um tanto abstrato de ambiências regenerativas, né? Mas eu vou começar me apresentando um pouco. Eu sou Juliana Valverde, filha da Jussara e do José. Sou mãe, sou uma mulher cis, tenho um filho de 25 anos e sou arquiteta, arte educadora, colagista, cenógrafa, light designer e me reconheço como uma mulher polvo, né? Uma mulher de muitos braços. E no universo acadêmico, dentro da arquitetura, eu venho pesquisando assim com um interesse muito grande em modos de vida regenerativos, né? No mestrado, meu foco foi mais espaços de reabilitação e a qualidade, né, o papel da iluminação natural nesses processos. E aí, depois, no doutorado, foi quando eu comecei a pesquisar as ecovilas, mais especificamente o papel dos ambientes coletivos de convivência nos modos de vida. E agora estou fazendo um pós-doutorado no programa de arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Ethel Pinheiro, no Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura, para investigar um pouco essa ideia das ambiências, né? E isso tudo atrelado aí a essa cultura regenerativa. Então, de apresentação é isso. Não sei também, Júlia, vai me falando aí o quanto eu vou avançando aí nessa conversa. sim, eu gostaria muito de como você chegou até aqui. Qual é a Sim, sua trajetória? Como foi descobrindo isso? Porque assim, eu que tenho curiosidade de assim, como é que você descobriu isso? Como foi que chegou agora? Desde a arquitetura que venimos de um paradigmas degenerativos, sim, sim, sim. paradigmas de dominação, ecosistemas, sim. Então, como foi que você encontrou esse descobrimento da regeneração? Cuéntanos a parte da história, que é muito importante para nós, porque assim, às vezes uno pode já visualizar e ir fazendo a transição, essa regeneração, quando você conhece a história de outra pessoa que também fez esse descobrimento. Sim? Você entende? Então, você Sim. entende? Então, conte como foi essa A história. gente, dentro da lógica hegemônica, né, a gente está num paradigma insustentável. E por mais que a sustentabilidade seja um tema já muito difundido, ele ainda é bem complexo, né? Talvez até por ser tão diverso. E atrelado a isso, a gente hoje ainda chegou numa situação de esgotamento em que ser sustentável nem não é mais o suficiente, né? Então, a gente hoje já fala até de uma abordagem regenerativa assim, da sustentabilidade, né? Não basta ter um baixo impacto, a gente precisa reverter esse impacto. E dentro da arquitetura, assim, toda atividade humana ela vai ter um impacto, né? Não é uma ilusão a gente achar que a gente não vai impactar, né? Tá aí a própria Amazônia como um exemplo de uma floresta que foi manejada para ser potencializada, né? As espécies que tem lá hoje, toda a terra preta, por exemplo, foi algo que foi
vem de um investimento humano ali de fazer aquilo cada vez mais potente para a vida e para os seres vivos e não vivos. Então, Hum. foi através desse grande incômodo, né, com inclusive as minhas próprias atitudes e comportamentos, que eu comecei a ser provocada a repensar o meu estilo de vida. E, no entanto, dentro da cidade, eu sentia uma grande dificuldade de fazer as mudanças que eu acreditava. Ou seja, vem de um incômodo entre tentar alinhar o pensar e o agir, né, em prol de culturas ou de um estilo de vida ou modo de vida, né, mais regenerativo. E é aí que a minha pesquisa começa a se desenvolver, né? Em 2019, eu fui para um encontro nacional de comunidades autossustentáveis, o ENCA, e ali eu tive essa experiência de uma semana vivendo numa comunidade sustentável, né? A Abrasca, que é a associação que promove o ENCA, eles fazem anualmente esses encontros. E ali eu vi a potência de estar em comunidade e como isso favorece essa mudança de atitude dos comportamentos. E é interessante que tanto esse aspecto de estar em comunidade e sentir Uhum. que, por exemplo, até tarefas mais simples, né, como o reuso da água ou a, a, a destinação adequada dos resíduos, um, um tratamento das águas, tudo isso, estando em comunidade, era muito mais fácil, né, de ser incorporado a uma rotina do que você sozinho na sua individualidade. Então, isso me fez aí começar a pensar sobre isso, questionar sobre isso, e foi me levando até para mudanças além da pesquisa acadêmica, né? Eu acabei, por conta da minha pesquisa, me somando a um grupo que tinha esse interesse em fundar uma ecovila. E aí a gente começou esse processo em 2020 e logo veio a pandemia. E aí toda essa situação, né, de ligada ao consumo, ao individualismo, ficou ainda mais latente, né? E cada um ali isolado no na sua casa, evidenciou ainda mais a importância das redes e das comunidades. E foi assim que eu acabei conhecendo também o Conselho de Assentamentos Sustentáveis. Conselho de Assentamentos, como é que é? Sustentáveis. Bruna, me ajuda aí. Casa quer dizer o quê? Global, de la red Global Eco Village Network. Sim. É, conheci a rede global de Ecovila já na minha pesquisa, mas era algo ainda assim, né, que estava ali muito no campo das ideias, né? E durante a pandemia eu conheci o círculo de pesquisa da rede brasileira de ecovilas, que foi o Casa Brasil. E naquele momento, né, de tanto de isolamento social, de grandes incertezas do futuro da humanidade, foi muito interessante conhecer pessoas que também pesquisavam ecovilas. E isso me fortaleceu muito, porque na academia, olha que curioso, né? Mesmo na graduação e na pós-graduação em arquitetura, esse tipo de assentamento multifuncional ainda é muito pouco conhecido. Então, mesmo na minha turma de pós-graduação, eu tinha muita dificuldade em avançar nas minhas questões de pesquisa, porque eu estava sempre explicando o que era Ecovila, né? Eu estava sempre dando um passo atrás, precisando explicar, e hoje em dia eu acho até assim, explicar o inexplicável, porque hoje a gente entende que Ecovila é uma ideia muito ampla, né? Que não se restringe à ideia de
comunidades intencionais, de grupos de pessoas que se juntam para viver juntos, mas em iniciativas que buscam experiências de regenerativas, né? Eu gosto muito do conceito que a Thaisa tem de Ecovila como laboratórios vivos. Então é isso, é esse lugar de prática formativa a partir da experiência que junta tanto conhecimento tradicional com as tecnologias em prol de promover a regeneração. Então, foi aí que todas essas coisas começaram a se imbricar, né? E configurando esse meu grande objeto de pesquisa, que são os modos de vida, entendendo as ecovilas como esses laboratórios de modos de vida regenerativos. Porque aí, falando um pouco dessas três imagens, né? Volta lá um pouquinho, por favor. Porque ela rompe com essa ideia dessa lógica hegemônica capitalista, muito atrelada até ao consumo, e faz e fomenta em você realmente uma transformação de você ser o responsável, né, pelas suas escolhas, a partir dessa mudança de paradigma. Então, repara nessa imagem que você tem essa ideia egocêntrica que está ligada a uma visão antropocêntrica, né, do ser humano com uma hierarquia em relação aos outros seres vivos, e parte para uma lógica ecocêntrica, que é uma visão de mundo em interdependência, uma visão ecossistêmica, de que todos, né, que uns precisamos aí dos outros. E isso está muito também ligado à ideia de Gaia, do Capra, né? Da Terra como um sistema vivo e nós como parte desse sistema vivo. Pois muito legal que você diz, Ju, porque, assim, hay coisas que você falou que são muito importantes, que são um descobrimento mesmo. Que as grandes transformações não se fazem em solidão. Você não pode fazer nada sozinho. Assim, é assim que é em comunidade, onde você pode desenhar com outros o ambiente regenerativo, é decir, a regeneração no ecossistema não é de um, é de todos nós. Então, não é que eu sou mais importante que você, eu tenho mais poder que você, e não tenho, e essa mudança de desse jeito de um ser humano ficar-se assim como mais importante que a natureza, quando não é assim. Então, passar de o que Uto Sharma também falava de passar do ecossistema ao ecossistema. E essa mudança, eu gosto muito porque em geração há um componente. Como é que eu faço essa mudança do ecossistema ao assim como a imagem que vemos agora? E é o seva, e é um conceito muito chamado seva. E o seva é o seu serviço. É uma mudança de mentalidade. É uma Sim. mudança que tem que ver com humildade, com compaixão, com reconhecer a sabedoria de nós, como natureza também. E tem uma mudança, isso é uma transição, isso é uma mudança como você disse, é uma mudança em muitos níveis, não? Muitos E, níveis. e, Uhum. e e é impossível fazer isso sozinho, né? Até porque a gente também está atravessado por um sistema que separou, né, a cultura e natureza, né? Nos separou da natureza, né? É. Latour fala muito isso, Guattari também, né? Então, Guattari até fala das três ecologias, né? Hum. Mental, social e coletiva, a importância da gente entender essas três esferas, o intrapessoal, o interpessoal e o coletivo ou planetário, como parte de um todo, né? E, e daí a importância mesmo dessas experiências comunitárias e dessas redes que vão se fortalecendo e vai nos fortalecendo também e nos nutrindo, né?
nos nutrindo de esperança, de conhecimento, né? Para que a gente possa realmente agir em prol dessa transição por uma sociedade mais regenerativa mesmo, né? Así mismo. Y cuando a gente falaba, lembra que cuando una de tantas conversas que a gente tive antes de hoje, então a gente falava que essa transição, isto de ecossistema, o ecossistema é pura, como uma reconexão do amor. É o amor. Então a gente falou até da biofilia, você lembra? Essa Sim. amor por natureza. Então, as mudanças só fazem a natureza. Quando você conhece e está ali e compreende mais, há mais compreensão, mais aceitação, mais amor. Então, como que isso é o que faz que a mudança aconteça, né? É como uma expansão da... Sim. se, A sim? biofilia, né? E isso me fez pensar numa coisa que seria o oposto disso, né? Que é a biofobia. E como essa relação que se estabelece hoje, né, com a natureza nos grandes centros urbanos de biofobia, de não querer árvores porque árvores sujam a rua, trazem insetos, deixa escuro e traz insegurança, como isso nos distancia e faz até parecer que esses outros modos de vida são utopias, enquanto não, né, não são. E outra coisa que me lembrou aqui é como a gente realmente está desconectado, né, com essa compreensão de que somos natureza. E como o marketing, ele cooptou todos esses saberes naquele livro Homo Sapiens, né? Tem um capítulo que ele fala de que hoje a gente reconhece marcas e não reconhece, por exemplo, espécies de árvores. Isso é muito ruim. Assim, isso é um grande experimento também. E não só isso, sino também aquela coisa de que, olha, a gente, por exemplo, uma destruição de um monumento feito por um homem é, vagabunderia, como se diz assim? É muito, Vandalismo. é assim como ai, assim, quando ficam todo muito ruim. Isso. E vandalismo, isso. E como quando destruímos a natureza é progresso. Sim, E nossa, essa rua que estão fazendo no meio da mata do Amazônia para a COP30 é a maior incoerência. Assim, como que é? Esta incoerência para mim é falta de uma consciência, como estamos falando da COP30 e fazemos uma carretera, uma rua, uma grande avenida no meio da mata. Ou seja, ainda não consigo isso. Mas sim. isso é E progresso, não? Não é vandalismo, não. Não é ecocídio. exato. E daí a importância, né, dessas experiências e das redes dos ecobairros, das cidades em transição ou transition town, da rede global de ecovilas também, né, para a gente também não desanimar, né, entender que não estamos sozinhos ali nessa, nesse entendimento de que é preciso regenerar, né? Então, acho que eventos como esse, como o webinário, como o Círculo de Educação da Rede Casa, eles têm um papel fundamental desse esperançar, assim, desse esperançar até do Paulo Freire, né? Que não é só ficar ali almejando, não, é esperançar como um ato, como uma ação, né? Como um verbo mesmo, né? Nesse Então, sentido. pronto, então vamos a ir passando como, como que esta mudança acontece seguindo a vida em você e que sai de você agora e faz de seu propósito, sim? Porque você agora está sendo pós-doutorado também, mas
algo que este descobrimento está compartilhando precisamente para essa contribuição que nós precisamos hoje. Então, vou continuar, então. Oi, assim. Oi, não me passa já, agora. Sim. Então, eu gostaria muito que você possa fazer uma exploração de essa reconexão que você tem com o arte. Ah, Foi sim. assim, e porque assim, e como esse cambio de mindset, esta mudança que acontece aqui, precisa de um processo de educação mesmo. Então, qual foi o descobrimento assim que você sente que é legal, que é assim, qual é esse ponte que você encontrou ali? Vou falar um pouquinho disso e vou responder também Vero, né, que colocou no chat perguntando se eu consegui morar em uma comunidade depois de 2020. Ainda não. A gente começou o processo da Secovila e em 2022 a gente fundou, porque todo esse processo ele veio do zero mesmo, de juntar um grupo, de procurar uma terra, criar uma associação. A gente fez uma compra coletiva dessa terra. Então, todo esse processo mesmo que está se desenvolvendo de forma coletiva desde o início. E um processo, assim, lento, né? Porque são muitas vozes, muitos anseios, as limitações também de cada um. Mas hoje a gente já tem esse espaço físico e a gente está reformando uma casa que estava muito detonada lá para ser a nossa casa sede, para a gente conseguir frequentar mais, permanecer lá. Também esse terreno que a gente adquiriu enquanto associação, ele é próximo também da cidade, fica a 30 quilômetros de Natal. Então, é algo bem possível, assim, de, né, transitar entre o periurbano, né, e o urbano. E o nome da Ecovila é Comunidade Sapucaia. E a gente está plantando e criando aí formas de ir transicionando, né? É um terreno de 19 hectares, então 196 mil metros quadrados, então é muita coisa por fazer, né? E essa minha relação, eu acho que com a educação e com a sustentabilidade, ela já vem, na verdade, desde da infância, assim. Minha mãe até sempre fala que teve umas férias que eu tinha uns 13 anos, assim, e resolvi fazer uma colônia de férias no meu prédio, com as crianças menores, assim, de arte. Então, sempre tive muita conexão. Mas eu acho que foi justamente no doutorado que, na ocasião, quando eu comecei a pesquisar ecovilas, eu fui vendo que muitas pesquisas nesse tema os pesquisadores tinham feito o programa do Gaia Education, né, que é educação para sustentabilidade, e hoje em dia até eles já adaptaram para a educação para a regeneração, né? E esse programa do Gaia, ele começou como um programa para desenvolvimento de ecovilas. Então foi aí que deu esse clique, né? Para mim, de que a arte era uma ferramenta muito potente na educação para a sustentabilidade. Eu fiz uma formação também em arte terapia, inspirada na psicologia junguiana, que fala muito sobre como o inconsciente ele revela muitas coisas, né? E a arte como um veículo de dar voz a esse inconsciente. Então comecei a juntar isso, principalmente com crianças. Essas fotos são de dois projetos distintos, um da celebração da Ecopraça, de 10 anos da Ecopraça, que é um projeto muito bacana que acontece aqui em Natal, e que aí eu fiz uma oficina de mosaico com resíduos plásticos. Ao invés da gente usar, né, o azulejo como mosaico, o reaproveitamento desse material, assim,
da PET número 2, né? Que é super colorida e com as crianças e toda essa, através aí do trabalho manual, da experiência, trazer essa problemática da gestão dos resíduos. E esse outro foi em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, para alunos do ensino médio das escolas municipais, e foi no período da pandemia, e a secretária de Educação, na época, estava muito preocupada com a saúde mental dessas crianças, né? Então, a gente fiz uma oficina que era Espelho, Espelho Meu, falando um pouco sobre essa autoimagem, né? E como o olhar, se ver através do outro, é fundamental para que a gente tenha mais empatia, né? Tenha mais cuidado. Isso tem tudo a ver com aquilo que você estava falando do amor, né? Amar o outro, se amar, amar o planeta. Então, foi um trabalho bem desafiador, porque eram adolescentes, né, super resistentes, assim, envergonhados também. Mas foi muito interessante ver esse processo de como eles foram se soltando ao longo das oficinas e sentir um pouco até essa dificuldade que essa geração que é tão exposta, né, à sua imagem, a dificuldade que eles têm com a construção da autoimagem. E, sem dúvida, isso vai afetar a forma como eles se relacionam, não só com os outros, mas como com os espaços, né? Com o planeta. É muito legal que você traça agora, em parte de sua pesquisa, essa conexão com o ACT, e que o ACT ajuda precisamente a que essa mudança ou essa criação de ambientes regenerativos aconteça. Então, é muito importante para nós encontrar isso. Então, assim, regeneração para nós é parte do movimento que é emergente, que está todo o tempo mudando. Então, e é muito novo este conceito de regeneração. Então, assim, se a gente, o que é regeneração e como é a abordagem do conceito de regeneração em este processo de pesquisa, esta profundização de concepção de ambientes regenerativos. Que é, então, para que geração e para ser, qué es lo que precisamos diseñar para que isso seja possível? Isso. Sim. É, eu estava até outro dia conversando como é difícil ainda a gente entender realmente o que é a regeneração, né? A gente transicionou da ideia de sustentabilidade para regeneração, mas quando a gente fala, por exemplo, nas dimensões de regeneração, a gente se pauta nas mesmas dimensões da sustentabilidade definidas pela ONU em 2015, na ocasião dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a dimensão social, econômica e ambiental, e uma quarta dimensão transversal a todas essas, que é a cultural, e que envolve a espiritualidade, a política, né? Então, a gente entende que precisa ter uma outra abordagem, mas ainda estamos construindo que abordagem é essa, em termos de indicadores mesmo, né? De metas, a gente ainda não tem. Em relação às ambiências, aí falar um pouco mais, né, da minha pesquisa atual, é, eu vou primeiro convidar um pouquinho aqui a todo mundo fechar o olho rapidinho e escutar uma narração que eu vou fazer sobre uma ambiência, tá? Imagine um dia ensolarado e quente de verão. Suor e uma leve brisa se somam a sons da natureza, ora bem próximos, ora mais distantes. Após pegar uma carona na beira da rodovia e percorrer 20 quilômetros numa estreita estrada de terra bem arborizada, chega-se à reserva natural, um santuário de vida e paz. Não há muros, apenas um cordão com bandeirolas coloridas
sinaliza o acesso à ecovila. Ao ultrapassar facilmente a pé aquela sutil restrição, é possível avistar a canteira, um grande lago que emergiu da extração de pedras do local. Uma bioconstrução de 2 pavimentos também se destaca atrás de uma frondosa árvore de copa larga. O dia já estava se findando, e a luz rosada do entardecer iluminava um grupo de pessoas que se banhava na água morna, aquecida pelo sol e pelas pedras. Ao ultrapassar a bioconstrução, do lado oposto à canteira, um grupo se reúne em círculo numa clareira montada para esse fim entre as árvores. Sentados em tábuas de madeira, próximos ao solo, os últimos ajustes para as boas-vindas dos visitantes que começarão a chegar na manhã seguinte segue até escurecer, enquanto acordos, funções e atividades são debatidas. Já é noite quando a reunião se finda e o grupo segue para encontrar os demais na varanda da casa de pedra. O comedor, refeitório comunitário, se assemelha a uma cozinha de uma casa. Mesas e bancos de madeira possibilitam que as refeições sejam feitas em comunhão com os demais e com o ambiente natural. Entre cheiros e a alegria da chegada a uma comunidade sustentável, um ritual celebra o encontro e a partilha do alimento. Aos poucos, ao terminar a refeição, cada um lava os utensílios utilizados no trem do lavado, montado na área externa, próxima a um espaço pensado para as infâncias. A conexão entre os seres humanos e não humanos segue após o jantar, quando o grupo se reúne em volta de uma fogueira para celebrar o início do Encontro Continental de Comunidades 2025, um lugar para imaginar e manifestar a regeneração em Abaiala. Sejam todos bem-vindos. Bom, esse relato é o relato, né, da minha chegada no ECO, o Encontro de Comunidades, o Encontro Continental de Comunidades, que aconteceu na Ecovila La Espiral, em Misiones, na Argentina. E ele dá pistas justamente do que é a ideia de ambiência, ou ambiências, né? Repare que eu trago ali sensações, percepções, né? Partindo do entendimento de que o ambiente, ele não é um ambiente apenas físico, ele é um ambiente sociofísico e a gente percebe ele a partir das nossas, não é sensações, né? Sentidos, a partir dos nossos sentidos. Então, a gente percebe o ambiente através das ambiências. A ambiência é tudo isso, né? Não é só, por exemplo, a estrutura de um círculo no meio da mata, mas as texturas, toda a materialidade, a iluminação natural que está ali, né? O tempo que vai escurecendo. Então, minha pesquisa está muito ligada a isso, né? Que ambiências são essas que estão atreladas à ideia de regeneração? E aí eu venho tentando entender que são ambiências comunitárias, são ambiências educadoras, né? Porque esses espaços são espaços de práticas formativas, né? Eu, Bruna e Beatriz, que não pôde estar aqui hoje, a gente acabou de submeter um artigo onde a gente entende essas experiências imersivas promovidas por esses encontros como experiências de educação não formal, né? De educação ambiental não formal. E isso é muito importante para a regeneração, porque é o corpo, a gente está ali no corpo, né? Nosso corpo sente, experiencia, apreende isso. E isso torna essa transformação muito mais potente, né? Legal. Então, vamos a continuar, então, sim, com o que você
nos pode Uhum. compartilhar um pouquinho mais, assim, sobre os avanços desta pesquisa e desse descobrimento. Então, é, você é perceber os modos de vida alternativos são possíveis. Eu gosto muito disso porque quando você fala que é um ambiente que é, que é percebido também, é como nós outros podemos facilitar e se que isso que isso pueda fazer, como podemos intervenir. Um aspecto muito Isso, como, interessante é isso, a autogestão, né? Acho isso. que a governança, assim, isso é do doutorado, né? Uma síntese um pouquinho do meu estudo do doutorado, que foi aonde eu entendi que o meu foco de pesquisa eram modos de vida, na época sustentáveis, né? Agora a gente já Uhum. O que foi que aconteceu? Deu uma travada. Sim, acho que a aconteceu. É, atuais, né? A ideia de comunidade ela não se restringe a um território. É, grupos, né, de pessoas, então não só a importância dos membros fundadores, dos residentes, mas também dos voluntários, dos visitantes, né, dos colaboradores. Então, todo esse grupo de pessoas que está ali em diálogo, construindo esse modo de vida, né? E o fenômeno em si, que está ligado ali à arquitetura, à cultura e à sustentabilidade. Então, isso daí foi um esforço de síntese de por onde a minha pesquisa de doutorado transitou, né? A partir da ideia de natureza, dessa ideia de que natureza, inclusive, nos inclui, né? Fundamental esse entendimento de que somos natureza, de que uma cultura da sustentabilidade é possível e que ela se pauta principalmente a partir de uma visão de mundo ou de uma cosmovisão, e aí a gente pode dizer, né, regenerativa, de cuidado, né, de presença, de uma relação com o tempo pautada nos ciclos naturais, por exemplo, né? Uma outra relação com o tempo. Você falou, né, da seva, né, do servir, da importância desse apoio mútuo, né, de fazer pelo outro, e esse outro no sentido mais amplo possível, né? E até aspectos mais práticos assim da arquitetura, né? Da materialidade da arquitetura, como as edificações, o desenho da comunidade, a gestão dos recursos, o uso de energias vindas de fontes renováveis, o cuidado com a água, o uso racional da água, que foi algo que a gente viu bastante ali no Eco, né? E essa postura ecocêntrica dessa integração. E aí, nisso, os ambientes coletivos de convivência, eles acabaram se destacando, né? Um grande achado da minha pesquisa de doutorado foi esse papel dos ambientes coletivos de convivência como aporte mesmo de modos de vida sustentáveis e, quiçá, regenerativos. Que Porque é legal. preciso conviver, é preciso ter a troca. E um aspecto bem bacana assim da minha pesquisa foi especialmente o papel da cozinha comunitária, né? Por quê? Porque se, primeiro, comer é uma necessidade diária. A gente tem que estar fazendo isso diariamente. 3 refeições, pelo menos, né? Ou 2, algumas pessoas aí que pulam algumas refeições. Mas, e aí, quando a gente está ali preparando esse alimento, a gente está em comunhão, a gente está em grupo. E a gente consegue, inclusive, lidar com os conflitos em relação.
Então, é claro que toda a tecnologia desenvolvida, como a comunicação não violenta, a sociocracia, o fórum, o consentimento, são estratégias, são ferramentas muito importantes, né, para essas relações. Mas às vezes é mais fácil você lidar com um conflito de uma maneira mais informal. Então, você está cozinhando, alguém fala uma coisa, você dá uma opinião, senta para comer, vem a outra pessoa. Então, essa troca, ela é muito rica. É, por isso é que nós, uma das tecnologias sociais que implementamos é a apropriação de metodologias participativas com base na conversa no diálogo, onde você é um anfitrião, onde você pode intencionar conversações significativas, sim? Por isso é que, inclusive, é, que quando falamos disto, é uma oportunidade para encontrar ou descobrir que que é o que podemos descobrir e conhecer e saber juntos, que não podemos saber nem conhecer por separado. Então, eu, inclusive, é a convivência como um laboratório social e fonte, quando é laboratório mesmo, você tem que ter espaços para analisar ou processar, integrar o que está acontecendo, de tal maneira que essa reflexão coletiva, essa profundização, essa interiorização contribui ao aprendizagem coletivo, aprendizagem regenerativo e, por ende, é, é, seja seja a evolução mesma de como pessoas a nível individual e coletivo. Então, e estou encontrando isso justamente neste mapa mental que você fez, porque assim, é como os projetos, como se faz essa integração e como algunas cosas, estilo de vida sustentável, como estilo de vida, como eso que você fala ahorita da cozinha, por exemplo, como um bom exemplo de como do exterior, se, o que, como o exterior nos afeta internamente também, individual e coletivo, interior, exterior, individual e coletivo. Então, como esta interrelação é como uma dança que tem uns tempos, que é como uma dança assim, que pode fazer que as coisas sejam, e que há momentos em que você contribui a que esse processamento daquela nutrição seja incorporado a nível individual e coletivo. É como uma dança assim. Oi, para as pessoas que não têm vontade de ir a uma ecovila, há diferentes jeitos de também fazer, poder ser desenhador, ou intervir, ou contribuir até um ambiente regenerativo. Então, por exemplo, e porque algumas pessoas têm, ai, não tenho dinheiro para comprar a terra, ai, ainda não tenho comunidade, ainda não estou, ainda não tal coisa. Mas neste ecossistema regenerativo, você pode agir e pode escolher sua função, seu rol. Então, o que será que, mas como você agora não está na Ecovila, mas a Ecovila é o objeto da pesquisa mesma, então, como nós, qualquer pessoa pode, de acordo pode contribuir ou de ponto, pode empezar um desenho de um ambiente regenerativo. Isso. Você estava falando isso da comunidade, né? Hum, Esse daqui é o desenho que a gente fez
da comunidade Sapucaia, que é a Covila que Vera perguntou, né? Qual era o nome. Então, esse aqui é um desenho aí, depois que a gente conseguiu adquirir, né? 17 famílias e um pouquinho como ela é. É, mas você estava falando, e eu estava pensando aqui, como a gente faz parte de diversas comunidades, né? Isso. Porque comunidade não é só algo físico. Então, é, parte de uma comunidade de pesquisa, né? Enquanto mãe, eu fiz parte da comunidade da escola da minha filha, né? Quando ela estava estudando. Então, entender que a gente está em diversas comunidades e qual é o nosso papel, e a gente passar a ter um papel mais ativo em todas essas comunidades, porque o próprio condomínio, né? Você mora num prédio, então aquilo ali é uma comunidade. Agora a gente às vezes não tem ali algumas reticências, né? Não quer conviver porque acha que aquela pessoa é muito diferente de você, e na verdade a gente cresce na diferença. A natureza é maestra nesse sentido, né? De mostrar para gente que a diversidade é fundamental, né? Que a gente aprende com a diferença, né? A gente aprende com o conflito, que nem sempre é fácil, né? Enfrentá-lo ali, enfrentar nem é uma boa palavra, né? Lidar com ele, mas que é muito rico, que a partir daquilo ali, insights emergem, né? Uma compreensão de quem a gente é, do que a gente pode fazer, né? Então, isso é desafiador, mas é o único caminho possível, porque o outro caminho é a gente ficar ali aceitando tudo que vem num sistema que está totalmente doente, destruindo, né? Aqui no Brasil, agora, essa semana, a gente está aí com uma questão de uma PL, por exemplo, que quer, chama de PL da devastação, porque quer, inclusive, tirar os estudos, reduzir os estudos de impacto ambiental para empreendimentos. Então, quer dizer, a gente precisa se unir ali com as nossas comunidades para construir o mundo que a gente acredita e que é possível, né? Oh, oh, muito obrigada por lo que você está falando agora mesmo, porque o que você diz é que agora, com sua pesquisa, esto de, inclusive, o conflicto es, es parte de, es una etapa, es un proceso, es fonte de evolução. E outra coisa importante é a valoração da diversidade como a principal fonte de criatividade para fazer o arte e para criar juntos. Então, o que me gusta de seu background de arte, dessa mistura que você tem ali, é que o arte é o que faz esse pegamento, entendeu? Ou seja, faz um espaço muito rico, muito lindo, nutritivo, para poder aprender a criar juntos, porque a gente não sabe. Sim, venimos de um sistema que a individualidade é todo tempo, a competência é todo tempo, e de pronto não sabemos como fazer colaboração. Então, Uhum. acho que a arte pode ter alguns segredos. Porque ela ativa, né, outros sentidos, né? É isso que eu estava até falando da arte terapia. Você acessa o seu inconsciente. E aí o seu inconsciente ele não está tão fechado com as ideias pré-concebidas, né? Emerge. Então, é muito importante realmente trazer para o corpo, para a matéria, e manifestar, né? Como uma possibilidade de imaginar e manifestar. E a partir dessas manifestações, a gente vai encontrando aí as frestas, né? Onde a gente realmente consegue transicionar, fazer a mudança que a gente acredita. E é com resistência mesmo, né? Porque a gente está dentro de um sistema que não quer que a gente faça Não, essas isso. mudanças. Então,
fundamental a cooperação, né? Encontrar essas comunidades para não desanimar, né? Para que a gente consiga manter ali o, o ânimo. Aqui eu vou fazer uma pergunta um pouco assim, nerd, you know? Porque, porque assim, porque na pesquisa, na academia, você precisa umas variáveis na pesquisa muito assim, pero a vezes essa ligação, encontro, esse ponte com o arte, com a espiritualidade mesma, ou seja, é, um pouquinho mais sobre o estudo mesmo desses descobrimentos, Sim. é, sobre, ou seja, sobre a mesma pesquisa que legitima é, sua hipótese, entendeu? Desta dança, desta possibilidade de nós criar, co-criar com outras pessoas ambientes regenerativos. Então, é legal você ter perguntado isso, né? Porque as ambiências, elas remetem a formas sensíveis situadas na experiência, né? Que ela emerge da relação entre as pessoas e os espaços, né? E aí, nesse sentido, as ambiências regenerativas, elas vão ter dimensões técnicas, relacionais e simbólicas também, né? Os meus primeiros achados tem a ver com o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas, e que isso opera tanto nas dimensões ecológicas, mentais, sociais e ambientais. Então, o que eu venho percebendo tem muito a ver com a lógica do cuidado da permacultura, né? A permacultura como algo que propõe uma cultura permanente, que vai contra toda essa lógica hegemônica da monocultura, né? Que começa na agricultura, mas que hoje se expande para a ideia de cultura mesmo, e que se pauta no cuidado com as pessoas, com a terra e com a partilha justa. E se a gente olhar, isso são as três dimensões da sustentabilidade, né? A dimensão ambiental, ecológica, econômica e social. Então, esses princípios, né, de observar. Aqui tem umas imagens, por exemplo, desses efeitos, como você estava falando, por exemplo, você voltar ali naquele da lagoa, como, por exemplo, um espaço de lazer ele tem um potencial ecopedagógico. Volta mais um, Júlia. Acho que é o que tem a lagoa. Não, é que você está indo para frente. Ah, anda, aí volta agora. Avança um. Ah, para aqui, veja só, Mais um. mais um. Mas é legal até esse conceito, né? A ambiência é um porta-voz do sensível que coloca à prova o ordinário. Aqui? Bom, não. Bom, tudo bem. Pode tirar aí a imagem. Mas o que eu queria falar, por exemplo, assim, lá no. Aí. Ah, é, a canteira, né? Que era a lagoa, por exemplo, no Eco, era um lugar do lazer. Mas como várias coisas também aconteceram lá, como uma celebração. O culto, a gente também teve essa oportunidade de estar lá no dia que se celebra Iemanjá, né? Então, todo um ritual que foi feito. E como esse momento de lazer também era um momento educativo, porque era ali onde a gente pegava e contava o que tinha feito, a experiência que tinha tido, algo que tinha observado. E a partir dessas observações, né? E em diálogo, a gente ir construindo essa, essa ideia de regeneração. Então, no estudo que eu estou fazendo sobre as ambiências agora, eu tenho tentado identificar essas três variáveis, né? Primeiro, identificar quais são as práticas cotidianas, entendendo que as práticas cotidianas, elas são educativas, ecopedagógicas, e, por consequência, regenerativas, né? Então, elencar isso.
nessas comunidades, nesse caso, numa comunidade temporária, que foi o ECO, e relacionar isso com as dimensões de sustentabilidade e com esses efeitos espaciais e sensoriais de pertencimento, de sacralização da natureza ou dos espaços, dos próprios rituais, né? A autogestão, como eu estava te falando, foi uma prática de governança fundamental para evocar a corresponsabilidade, né? Você entender que você também é responsável pelo cuidado daquele território, daquelas pessoas, né? E isso te chama para a ação. Então, acho que a autogestão nessas comunidades, sejam temporárias ou não, é um elemento central para a regeneração, Uhum. sabe? Ou seja, aqui estamos falando de desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas. Ou seja, para mim é como que este laboratorio desenvolve unas capacidades de ser, de pensar, de compartilhar, sociais também, de como é subtegido no local e mais expandido, e em ação do desenho. Então, você faz uma co-desenho, uma ação, e a ação também é um acto pedagógico mesmo, porque assim, incluso na aprendizagem experiencial, não? Eu faço esta conexão porque nós aprendemos fazendo, sim, nessa reflexão do tempo. Então, o arte também está como estratégia, e em cima, a mim o que me gosta é que o arte permite, que é como é mais fácil eh, mudar incluso a concepção que eu tinha sobre a natureza. Você, por exemplo, pensa, o recurso natural. Não, não, não é recurso não. Sua vida mesma também. Então, que isso que é sagrado. Então, quando você acha que sua mãe e a terra onde você toma sua água é sagrado, você não vai fazer ecocídio, não. Se seu corpo é sagrado, pronto. A palavra sua é sagrada, pronto. Sua mão é sagrada, sim. Então, quando você age aqui, o relacionamento, os vínculos, a comida, a cozinha, é? E essa sua, hasta o compostagem, tudo, a vida, a manifestação e a ação que você fez é sagrada, acho que muda um pouquinho a consciência com que eu fiz, com que eu ajo, com que eu faço as coisas. Uhum. Sim, perfeito. E isso tem a ver, né, com essa ideia de uma espiritualidade Hum, ecologicamente engajada, né, que a gente vê no movimento das comunidades intencionais, né, dos assentamentos sustentáveis, né, de sacralizar mesmo, né, o, o, o conviver, né, o conviver em todas as escalas, né, é por aí mesmo. e, É, e, e, e acho que quando é sagrado mesmo e quando encontra as coisas naturais, ou seja, tem um tempo para tudo. Você tem, se chama como mais paciência. Paciência. Porque assim, há coisas para inverno, para o verão, para outono. Como se diz outono? Outono? outono. Outono? É. Pode ser. É primavera. Então, não agora, é o tempo de fazer colheita. Mas é tempo de sembrar. E tu tens o tempo. Alguém dizia, oi, 9 mais não vão a fazer um bebê em um mês. Não, você demora 9 meses, não menos. Então, também, quando você acha que a vida sagrada também tem seus ritmos e suas coisas. E isso faz que nosso agir, nossa ação, esteja mais em concordância também com essa cocriação de ambientes regenerativos. Isso é o que estou encontrando pela pesquisa que você nos compartilha.
seja, a jornalistas agora que estamos falando, e isso, que para mim é muito importante, quase que posso fazer um post agora, sim, fazer a publicidade, assim, sabe? Oi, tenho que fazer isso agora mesmo, porque é importante isso, né? É assim, como que precisamos, oi, isso é um descobrimento. Allí, Juliana Valverde Beach, sua pesquisa está aqui. Não inventei eu, entendeu? E assim, assim que põe muito valor isso, porque precisamos da divulgação e que estes, oi, vai e faça a experimentação, faça, é possível, se pode. Então, acho que a missão de todas estas conversas é dar mais esperança esperança, sim, esperança em ação. Sim, Sim, com porque certeza. você tem uma esperança, mas se você não faz nada, não. Então, não se pensa nada, não faz nada, não nada. Então, tudo fica igual. Não, não, não. Hoje não. Você tem uma esperança na ação. Isso é o que precisamos. Então, gosto muito que você faça uma call to action. Eu achei que você está dando o exemplo de, oi, vamos fazer mais coisas. E você que vai fazer? Então, conte para a gente o que vai fazer pronto, que são as coisas que, seus passos seguintes. Que Sim, depois desta pesquisa, você agora que está fazendo isto, que tem esse descobrimento, que está com a gente, que está fazendo coisa, quais são os seguintes passos? Você que acha e que precisa de nós também. Isso. sim. É, então, né, um dos meus estudos de caso foi o ECO, né, o Encontro Continental de Comunidades, e em agosto eu estou indo para o European Eco Village Gathering fazer um segundo estudo de caso, né, que é um evento promovido pela Rede Global de Ecovilas Europeia e que tem uma proposta similar ao ECO. E aí a minha ideia é, dentro de um panorama global, entender um pouco, fazer uma discussão decolonial, né? Então, trazer um pouco para a nossa realidade, né? Entender essas diferenças, não no sentido de comparar, não, mas de entender quais são as nossas demandas e trazer a nossa perspectiva. Então, isso também é algo que me motivou a ir a esse evento e levar um pouco a minha pesquisa para os europeus também conhecerem o que está acontecendo no Brasil, o que que acontece na América Latina. E aí eu vou dar dois workshops lá, né, no Gathering. Um, eu vou falar um pouco da minha pesquisa de doutorado junto com a Beatriz. Então, a gente vai trazer um pouco o panorama das ecovilas brasileiras, que são bem diferentes das ecovilas europeias, né? Em termos de proporção, enfim, recursos financeiros e tudo. E na ocasião também vai ser celebrado 30 anos da Rede Global de Ecovilas e 20 anos do Gaia Education. Então também, como você falou, essa coisa da arte está muito viva em mim. Eu vou ministrar uma oficina para crianças e adolescentes, em que a gente vai fazer dobraduras e vai fazer um grande painel com borboletas, que é o símbolo da GEM, né, para celebrar esses 30 anos lá no Gathering. E vou como também delegada, né, da Rede Casa Brasil, da Rede Casa Latina, representando o braço nacional, o braço brasileiro, representando o Casa Brasil nesse evento. E é bacana porque é um evento que estima-se 800 pessoas, então vai ser também bem interessante como possibilidade de articulação também, né? Para colocar um pouco de luz, trazer um pouco os holofotes para a gente, para a América Latina e para tudo que a gente vem galgando. Isso foi um aspecto, inclusive, que eu achei muito É, importante do eu eco, que gosto foi muito. trazer o termo abaiala, né? Que Hum, é
ao invés de América Latina, né? O termo que os originários usavam Isso, antes a de viajar lá também. sermos invadidos pelos europeus, né? É, isso. Muito legal porque os povos e as comunidades regenerativas, antes que tudo, eram os indígenas. Eram as Uhum, pessoas e as comunidades que cuidavam da terra mesmo. Assim que isso não é descobrimento europeu, sim. é um reconhecimento que os povos indígenas precisam ter. Así que en la anterior COP16 de biodiversidade, um dos grandes logros é isso, como um reconhecimento dos povos indígenas, assim como guardiães da terra, de regeneração, e se deixou financiamento para isso, mas isso foi como o mais forte. E acho que isso vai ser um passo fundamental nas conversas que vêm. E eu gostaria que sua presença e tudo isto fosse um grande chamado na ação, à la coerência. Não sei como se diz coerência, essa mesmo, sei. Eh, a coerência e consistência, como em a transparência de que precisamos de descolonização. Uhum. E que isso custa. Isso é um processo muito importante. Oi, estamos na hora, então vou abrir microfone, microfone na voz para que as demais pessoas se tenham alguma outra pergunta e, ademais, para que já podamos fazer nossa colheita, não traduzir. Você que se levou desta conversa, do que você escutou e como você se vai. Então, eh, não sei se temos mais tempo para perguntas, se alguém quer. Tá. E depois da pergunta, podemos, como uma palavra ou uma frase, já seja com microfone ou aí, ali mesmo no chat, em um bate-papo, você pode deixar seu depoimento, sua palavra também. Isso. Então, abrimos o Juliana microfone. Valverde, você Ah, visitou várias ecovilas, eu acho que 6 ou 7, mais ou menos. Eu gostaria que você me informasse sobre a mobilidade do público nessas ecovilas. Qual é a pergunta? Se eu tenho uma ecovila fundada há 10 anos, se o grupo permanece, se ele se transforma, se entram pessoas novas, ou se eu quero saber da dinâmica da população de uma ecovila, se isso foi visto em algum momento. sim. Bom, existem várias formas de ser ecovila, né? Como eu sou arquiteta, eu estava fazendo esse recorte, estou fazendo ainda, né? Mas na época do doutorado fazendo esse recorte de ir para comunidades intencionais que tinham ali uma estrutura física. E as que eu visitei, é interessante observar mesmo essa transitorialidade das pessoas, né? Existe um grupo fundador, mas até esse grupo fundador às vezes se modifica também. E a presença dos voluntários, né, de pessoas que chegaram depois, e às vezes passam um ano, passam dois, às vezes passam 6 meses, é fundamental para a vitalidade. Então, é interessante também que isso até rompe um pouco com essa ideia da posse da terra, né? De você estar ali ancorado naquele território. A gente vê muito, inclusive, pessoas que são nômades digitais, que vão e ficam um tempo, enquanto aquilo faz sentido, elas vivem ali, são residentes, apoiam, constroem, mas depois de um tempo pegam e podem ir para outra comunidade, por exemplo, ou ir para uma cidade, depois, né, ir para uma metrópole, voltar. Então existe esse fluxo. Ele é bem expressivo, né? A população em uma ecovila, ela se infla, ela se esvazia, e por isso é tão desafiador. E aí eu estou falando um pouco mais do contexto brasileiro, a consolidação de ecovilas, né? Por essa dificuldade mesmo de territorialização das pessoas.
Obrigada. Obrigada a você. A Vera colocou aqui a Vera lê, Júlia, que você vai ler em Ah, espanhol. Vera, vou com vontade de ir pro European Ecovillas Gathering também. E Ah, como desejo ainda forte de viver na comunidade nacional Ecovila. Muito obrigada, Vela, por sua mas ela colheita. trouxe uma frase muito legal. Quando te das conta de que a terra não é solo tu... Lê aí, por favor, gente, para não pagar. Você chegou a que, ah, não, a ver, Eu ¿dónde leio. está? Cuando te Leia. das cuenta Ah, de que está, es que está en español, pero voy a leer, Lê em espanhol, lê em espanhol. ya. Cuando te das cuenta de que la tierra no es solo tu entorno, sino parte de ti, la protegerás como a ti mismo. Este es el despertar que necesitamos. Ay, me encanta. Cuando te das cuenta de que a terra não é só Sim, tu entorno, senão que é parte de nós, você sei. age ou vai fazer a proteção dela como a ti mesmo. E esse despertar que nós precisamos. Não a sei se Interessante. Vera, foi boa a tradução, mas Vera também tinha feito uma pergunta mais cedo, se a ambiência era entender além do mental. Não sei se a Ju quer comentar, ou também se a Vera quiser abrir o microfone e falar um pouco. A Cristina também tinha feito perguntas aqui no chat. Ah, sim. Se sintam à vontade para fazer comentários ou Ah, é perguntas. perfeito isso que a Vera falou, porque eu esqueci de falar, né? Mas a ambiência, ela está muito ligada à subjetividade, ela constrói subjetividade. Então, sim, está para além do que é material, né? E sim, de como isso, a partir da nossa percepção, a gente transforma e cria subjetividades. Obrigada por ter trazido aí esse ponto. E a outra, qual foi? Eu acho é, que foi mais cedo. Elas tinham perguntado como encontrar aquele teu infográfico, acho que ele está disponível na tua tese, né? Isso. Também sobre o programa, que é o Gaia Education, e o nome da Ecovila, que depois tu falou que era Sapucaia. Pronto. ok, entonces, no siendo más, yo gostaria muito de escutar você que se leva daqui, deste espaço, desta conversa, se uma conexão, descobrimento, uma aprendizagem, uma emoção, como te vai e que te como você vai embora e você que se levou desta conversa. Isso. Então, eh, Eu por vou exemplo, falar um instantinho, então. Eu vou sim, embora desse grupo com esperança, porque Ah, eu vejo que existem pessoas preocupadas com a regeneração. Esse mês agora, semana que vem, faço 77. Então, vocês que devem ter em torno de 40 são o futuro. Então, eu acho que não só o Brasil, como o mundo, como a América Latina, nós estamos num momento que nós precisamos ter um olhar mais agudo, mais objetivo sobre a regeneração. ai, que comovedora. Um, obrigada, mãe. Muito bom. alguém mais? Alguém mais quer fazer, que nos conta? Rodrigo Acho que está digitando. Enquanto isso, eu vou. está mudado. É, Ah, esperança, diz esperança. Estou sem fone para falar, mas pode escrever. Eu posso falar para você, não tem Esperançar. problema não. Muita gratidão por esse Muito evento. obrigada. Obrigada, É, Vera. é, eu vou, assim, muito feliz porque fazemos esta conversa, é o início de mais conversas, porque esta pesquisa e tudo, tudo que se vem é muito importante para nós, é parte do nosso propósito da vida. Então, para mim, eu fico feliz, doida da felicidade, assim que não tenho que falar porque eu gostaria de ir para lá também.
Isso. Essa passa a palavra Bruna. Graças. Então, desde o Círculo, né, de Educação e Pesquisa do Casa Latina, eu vou muito feliz pela questão de poder gerar essas conexões e essas conversas, né? A Juliana do Brasil com a Juliana da Colômbia, as charás, a gente diz em português que vocês são charás, não sei se tem esse termo em espanhol, Julie, mas né, essa experimentação também de fazer o primeiro evento da série em português, mas é importante a gente também se colocar, o Casa Brasil faz parte do Casa Latina, então, muito obrigada pelo bate-papo. Ficou muito legal a estrutura que vocês montaram hoje, de acompanhar essa conversa entre vocês. E agradecer também aos outros participantes. A gravação depois vai ficar disponível no YouTube para mais gente ver. E vamos seguir em contato, né? Sigam as É, redes, Casa Brasil, do Casa Latina. A gente, a cada 2 meses, está fazendo uma dessas conversas ecossistêmicas com alguém que faz parte da rede. Então, vamos seguir em contato. Obrigada a todos. quero que sim, você vê muitas coisas bonitas, muito belas. Beijo. Gente, muito obrigada. É sempre muito maravilhoso e enriquece demais também, as reflexões. Estar em comunidade falando sobre a minha pesquisa, que é algo que me mobiliza muito. Então, agradeço demais o convite do Casa Brasil, do Círculo de Educação, a Bruna, a Júlia, que mediou essa conversa de uma maneira sempre muito amorosa, regenerativa. E a todos vocês que participaram, eu estou à disposição. Vou colocar aqui no chat meu e-mail, querendo entrar em contato para trocar ideia, dúvidas, perguntar sobre o Gathering. Estou à disposição, tá bom? É, assim, a cópia da apresentação com os links aos diferentes artigos vai depois para vocês. Não te preocupe, não. Vai ficar também para vocês para que você possa continuar lendo sobre esta pesquisa. E também a apresentação vai ter os dados de contato de Juliana e do nós também, se você quiser. Isso, então, Ah, gente. vamos a fazer uma fotinho chiquinha. Dá para tomar uma foto, não? Hoje Sim, tô... vamos tirar uma Quem foto. puder abrir a câmera aí para a gente tirar uma fotinho de quem Rodrigo, participou. vai pela câmera assim, porque faz legal. Ah, se foi. Ih, Rodrigo ficou Bueno, com vergonha. pronto. Então, a gente pode continuar falando, por isso que falemos pronto, não? Passamos já podemos parar da gravação Uhum. e, e continuar com as seguintes coisas. Isso.